Cresce a tendência de polarização da disputa presidencial. Jair Bolsonaro lidera, seguido de Fernando Haddad, que substituiu Lula na corrida ao Palácio do Planalto. Pesquisas, redes sociais, fake news, manifestos fazem subir a temperatura eleitoral. Conversa comigo o jornalista e comentarista político Carlos Lindenberg. Bem-vindo, Lindenberg. É sempre um prazer estar aqui. Lindenberg, considerando os números mais recentes das pesquisas, a semana passada nós tivemos Ibope, tivemos Datafolha, tem algumas pesquisas que estão sendo feitas também por telefone, não é? Algumas agências de investimento que estão aí, tem números diferentes, mas a gente mostra, as pesquisas mostram claramente essa polarização aí em curso. Como é que você vê essa disputa presidencial, o caminho que ela está tomando? Olha, primeiro, Vivian, é preciso, nessa semana em particular, é preciso tomar muita atenção nas pesquisas que vêm por aí. Não eu quero aqui dizer que tem algum problema, não. É porque essas pesquisas é que vão realmente estabelecer ou reafirmar uma tendência que já foi esboçada nas pesquisas da semana passada. Que tendência é essa? Você acabou de dizer. Uma polarização entre os dois candidatos, Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad. Eles dois estão realmente polarizando essa campanha. Isso deixa uma situação um pouco para trás, complicada, porque o Ciro Gomes, que está mais próximo do Fernando Haddad do que do Jair Bolsonaro... É o terceiro lugar. É um terceiro lugar. Embora algumas pesquisas até mostram um empate, Fernando Haddad, Ciro, Marina, Embola, Geraldo Alckmin e tal. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Ciro, que vem buscando aí uma propalada terceira via, ele começa a forçar um pouco em cima do Fernando Haddad, que está mais próximo dele do que o Jair Bolsonaro. Bom, mas, de qualquer maneira, pesquisa... Isso é um chavão que a gente repete, eu repito isso há 40 anos. Isso é o retrato do momento. Então você faz aquela... Os candidatos também, também né? Dizem. Repetem isso há décadas. Nós e eles. Nós falamos isso há décadas. Então, veja só que esses retratos de momento, né, para não sair do jargão, eles estão mostrando realmente uma tendência. E é isso que importa. Nas pesquisas, os valores, os números absolutos valem pouco, até certa altura, né? Chegando ali boca de urna, não, isso é outra história. Mas ao longo da campanha, a gente tem acompanhado isso, a tendência que importa. E qual é a tendência hoje? Claramente, com os números, inclusive números dessa madrugada que eu vi, às 2h da manhã, mais ou menos, eu estava ligado, para despertar. Madrugada dessa segunda-feira. Dessa segunda-feira. Uma agência dessa de investimento aí, que faz por telefone, fechou uma pesquisa de madrugada, 2h da manhã, soltou o resultado, confirma a tendência, os números são diferentes, mas confirma a tendência das pesquisas da semana passada, vale dizer, do Ibope, da Datafolha, né, MDA, e até do Paraná, que a gente não leva muito em conta, também está confirmando isso. Qual é essa tendência? Exatamente essa. Os dois candidatos que lideram as pesquisas, vale dizer, o Bolsonaro e o Fernando Haddad, eles começam a distanciar do segundo grupo, onde estão Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e a Marina Silva. Então, vamos ver se essa semana agora, que é a penúltima semana da campanha, né? No domingo que vem, sem ser domingo agora, o outro, a gente vai votar, agora, ver se isso confirma o que está acontecendo. Agora, pelos números, a única surpresa que talvez a gente teria, eu vou fazer um exercício de futurologia aqui, é o Ciro romper com essa polarização e surpreender e crescer. Mas isso é uma mera especulação. Porque os outros, eu digo isso porque os outros estão um pouco distantes, né, do movimento que Bolsonaro e também Fernando Haddad estão fazendo. É exatamente isso. Quem pode ameaçar, digamos,
o segundo lugar, que está hoje ocupado pelo Fernando Haddad, seria o Ciro Gomes. Mas o Ciro, que tem trabalhado muito, eu acho até que é um dos mais preparados dos quadros que estão disputando, mas ele às vezes se perde nas entrevistas, né? A cada semana ele cria um fato que não é bom para ele, acaba repercutindo mal para ele. Mas, de qualquer maneira, ele vem tentando essa terceira via, que é o que você acabou de dizer, eu concordo com você, que seria a novidade se ele pudesse ultrapassar o Fernando Haddad. Agora, há muita especulação, e isso já desde quando Bolsonaro assumiu aquela condição de segundo colocado, quando Lula era o líder, se especulava muito sobre, há 3, 4 meses atrás, sobre o teto do Bolsonaro. Qual seria a real possibilidade dele de avançar? Muita coisa aconteceu nessa campanha, especialmente nas últimas semanas. Ele foi esfaqueado, o Lula foi de fato, foi determinado de fato, determinada a inelegibilidade e Fernando Haddad assumiu. Enfim, a gente teve um cenário definido, né, e que avançou. Como é que você vê agora essa possibilidade dele ter um teto, estar próximo desse teto, como se dizia há algum tempo? Então, em torno de 30%. Primeiro é bom dizer aqui o seguinte: esta é uma das eleições mais tumultuadas dos últimos tempos, por tudo isso aí. Primeiro, porque o protagonista dessa campanha, que é o ex-presidente Lula, ele foi tirado dessa disputa, né? Não vou entrar no mérito, porque se tem razão, não tem, mas foi tirado dessa disputa. E aí, na última hora, no prazo final, ele escolhe um candidato, que é o Fernando Haddad, que foi ministro dele, não é um poste, como estão dizendo por aí, porque foi ministro dele, né? Foi prefeito de São Paulo, né? Perdeu em São Paulo por razões tantas próprias da política de São Paulo. Enfim, de maneira que a gente vai ver agora, nessa semana, se realmente o Bolsonaro tem um teto que está em torno de 30%, 32%, 33%, por aí. O teste é agora, é o momento. Nessa semana. Por que você reitera tanto? Isso a distância que tem de tempo que é significativa? É pelo seguinte... Porque nós estamos há 13 dias, não é? Mas ninguém sabe qual é o teto. Ninguém sabe até agora qual é o teto do Bolsonaro. Pode ser 30, pode ser 33, pode ser 35, pode ser 34, ninguém sabe. Mas nessa semana que as coisas vão se definindo, ou seja, o voto útil começa a aparecer, como é que fala? O voto envergonhado começa a aparecer, né? Enfim, agora que você vai ver, nessa semana agora, com essas pesquisas que vem por aí, é que você vai ter exatamente o número de indecisos, branco e nulo, começa também a se movimentar. Então, esse giro migratório, né, dentro do processo eleitoral é que vai nos dar com mais clareza o que pode acontecer. Qual é o teto do Bolsonaro? O Bolsonaro é 30, é 35, é 40? Eu ouvi, por exemplo, alguns analistas, estudiosos do tema, né, dizendo que se ele não chegar em 40%, ele corre risco. Quer dizer, umas coisas que a gente percebe também, assim. Mas eu acho que essa semana que vai ser decisiva. Mais do que a semana que vem, será essa semana. Quando você fala em voto útil, como é que isso se espelha, ou já se espelha nas pesquisas? Por exemplo, o fato de Alckmin não está crescendo e Marina caindo, será que já isso é voto útil que está migrando? Isso não foi ainda detectado. Eu ouvi muito esse final de semana, essas análises todas, isso não foi ainda claramente detectado. É essa semana que vai aparecer isso. O que está acontecendo e para onde vai é que esse o Fernando voto, Henrique ensaiou na semana passada, né, uma carta que não se sabe se ele mandou carta para os eleitores ou para os dirigentes partidários, né, para os candidatos, buscando uma saída que pudesse agradar ou facilitar a vida do Geraldo Alckmin. Não deu certo.
não deu certo, ninguém aceitou, ninguém levou a sério aquilo, e acabou ele sendo alvo das críticas, né, e etc. Então, essa não conseguiu ainda captar essa migração do voto, né? O voto útil, você sabe o que é aquele que você não quer votar em determinada pessoa, mas é obrigado a votar nele para não deixar que aquele outro seja o escolhido, né? Então, você faz o chamado voto útil, né? O caso do Fernando Henrique é claro. Vamos votar no Alckmin para evitar a polarização do Bolsonaro com o Fernando Haddad. Então, ele tentou essa jogada, não deu certo, né? Aliás, o Fernando Henrique é muito ruim nessas coisas, né? Ele tem umas coisas meio intempestivas, faz um esforço, mas ele não é um bom articulador. No time. Agora, o Bolsonaro ele avança entre os mais ricos e escolarizados. Aqui e não só isso. E não só isso. Não só isso. Ele avança entre os mais ricos, não é? os mais escolarizados, os brancos, né? É onde está o manancial de votos dele, né? Como é que você enxerga isso? O que justifica isso? Primeiro tem uma faixa etária também aí que está nisso aí também, que nós não falamos rapidamente. O voto do Bolsonaro, com raras exceções, né? E quando falo raras exceções é porque são milhares ao invés de milhões. Nós estamos falando de milhões de votos. É um pessoal novo, né? Um pessoal faixa etária desencantado com a política, né? E aí, eu já falei aqui mais de uma vez, o mal que a Lava Jato fez ao criminalizar a política. Você se lembra disso? Quantas vezes eu disse que, olha, essa Lava Jato, ela é importante, tem que apurar, mas ela está criminalizando a política. Para a Lava Jato, para o que passou para a opinião pública, é que todos os polícias são ladrões. De fato, não são ladrões. Não é assim. Você tem vários, lá em Curitiba tem muitos presos, né? Na Papuda tem, em vários lugares aqui tem, mas, enfim, tem uns que estão soltos ainda, mas vão ser presos, espero, né? Que possam ser presos, mas criminalizou todo mundo. Aí vem. Então, essa faixa etária, que é um pessoal aí que está com 30 anos no máximo, tal, que é o grosso do coisa, basta ver as carreatas, basta ver a recepção que o Bolsonaro tinha nos aeroportos. É só meninada de 20 e poucos anos, 30 anos no máximo, né? Esse é o grosso. Não estou dizendo que esse voto não seja um voto válido, pelo contrário, é preciso respeitar esse voto, inclusive. Mas não tem aí uma contradição? Deixa aí um pouquinho além. Vamos lá. Só para buscar um pouco lá atrás, onde é que surgiu esse voto? Esse voto surgiu nas manifestações de 2013. Lá atrás, quando esse pessoal se revoltou, lembra? Começou com um problema de passagem de ônibus em São Paulo, a polícia de São Paulo reprimiu violentamente e se espalhou para o país inteiro, inclusive tivemos cenas de barbárie em Belo Horizonte, o país inteiro. Esse voto que está aí do Bolsonaro, uma grande parte vem lá de 2013, e que os políticos e os partidos não souberam dar resposta conveniente a esse pessoal insatisfeito. Veio de lá. Aí esse pessoal ficou mais quieto, 2014, quietou, ficou ali, veio Copa do Mundo, aquela coisa e tal. Isso está eclodindo agora. É o ovo da serpente que foi colocado lá em 2013. Qual que é o potencial de avanço de Haddad, considerando que essa polarização ela está levando a um exacerbamento do antipetismo? A gente vê isso crescendo a olhos vistos, manifesto aí, inclusive na rejeição que Bolsonaro, aqui Fernando Haddad, tem crescido, a rejeição dele assim, muito rápido, né? Como é que você percebe essa situação? Olha, quanto isso pode impactar nesse avanço? Primeiro, todo candidato que é o mais conhecido, ele normalmente também é o mais rejeitado. Bolsonaro é o mais rejeitado. Em algumas pesquisas, né? Em outras é Marina Silva. Marina também tem feito uma campanha muito, muito fraca, né? De fato, né? Ela perdeu elan, não sei. Mas, enfim, uma parte desse voto do Bolsonaro, e aí esse voto está muito localizado na classe média, que aí já foge um pouco da questão do garoto de 30 anos, de 20 e poucos anos, está acima disso, está no pessoal já de 40, 50 anos. É a classe média que está
em função da criminalização feita pela Lava Jato, da política, né, em que todo mundo é ladrão, né, você então criou essa coisa antipetista, né? Então o movimento anti-PT é muito grande, é muito grande. O voto útil do Bolsonaro é o antipetismo? Pode ser, em boa medida, sim. Sobretudo esse pessoal que é da classe média, que está aí acima da faixa etária dos 40 anos, por aí. É muito em cima disso. Você vê muito claramente isso, sobretudo quando você faz, você capta a televisão e você vê o noticiário, muito em cima disso, né? O pessoal acima de 40, 50 anos é o voto anti-PT. Não voto PT de forma alguma. Mas você vai votar, aí vota no novo, vota no velho, vota não sei o quê, mas não vota no PT. Esse voto é cristalizado anti-PT. O tamanho desse anti-PT é que a gente também não sabe. E o voto útil, ele pode levar realmente a terminar a eleição num primeiro turno? Isso está sendo refutado por alguns defendido assim, não defendido, mas essa tese foi colocada pela analista do Ibope na semana passada, como uma possibilidade bastante real de que termine no primeiro turno por causa dessa migração de votos para uma e outra candidatura. Eu me lembro que ela falou também, né, para que isso acontecesse, seria possível que o Bolsonaro tivesse acima de 40%. Acima de 40%. Como ele não está chegando lá, não sei se daqui até lá, no dia 7, ele vai chegar nisso, dificilmente, pela soma dos outros, né, quer dizer, os outros que eu falo, o Ciro Gomes, a própria Marina, o Geraldo Alckmin. Há uma expectativa que o Geraldo Alckmin possa subir um pouco mais em São Paulo. Pois é, será? Porque em São Paulo, o desempenho dele é pífio. Ele governou São Paulo. Ele tem 13%, foi governador de São Paulo, ficou no governo mas mais de década. Aí tem a questão da criminalização da política, em que o PSDB lá em São Paulo também entrou nessa dança aí da criminalidade. Então, você tem o próprio José Serra, o próprio Geraldo Alckmin está sendo investigado pelo Supremo Tribunal. Então, ele também entrou nessa vala comum, digamos. Está saindo notícia no jornal de que o Centrão, pro forma, diz que espera a virada do Alckmin, mas nos bastidores já estaria cada um correndo, buscando a sua saída. Quando a gente fala em Centrão, a gente está se referindo àqueles partidos que, inclusive, são a sustentação do governo Temer no Congresso, não é? PP, PR, PRB. Vou te dar um exemplo aqui. Aqui de Minas Gerais, interessante. O candidato ao Senado, foi presidente aqui da Assembleia, Diniz Pinheiro, ele está apoiando agora abertamente o Bolsonaro. E ele, pelo histórico dele, até pelo irmão dele, o Toninho Pinheiro, que foi deputado federal, que é do Centrão, né? Ele deveria estar apoiando quem? Geraldo Alckmin. Ele é do Solidariedade, o partido que está também na coligação, foi o que eu esqueci de mencionar também. Exatamente. Está nesse bloco de partidos que fechou e deu o tempo de TV para o Geraldo Alckmin, que foi uma coisa que não funcionou, era a grande aposta. Então, você vê, o Diniz Pinheiro, e ele, quando o Diniz faz isso, ele não é um movimento solitário. Não é o Diniz está saindo para... Não, evidentemente ele percebeu, ele está vendo, ele está bem enfronhado, ele sabe que está havendo uma migração aí. Então, ele está abandonando também o Geraldo Alckmin. Pode até ter problemas mais internos lá, com relação, por exemplo, ao Rodrigo Pacheco, né, que parece que tem a preferência do Anastasia, né, ou teria, não sei. O fato é que ele abriu mão de apoiar o Geraldo Alckmin, que é o candidato da coligação dele, e está apoiando o Bolsonaro. Você acha que esse cenário que nós estamos vendo agora pode impactar Minas Gerais? Olha, ou Minas Gerais está correndo numa raia diferente? Não, Minas Gerais, eu acho que tem particularidade. Aliás, as eleições combinadas, as regionais e a nacional, elas criam situações até para um difícil entendimento do eleitor. Porque você vê, como eu estou dizendo aqui, o caso Diniz, né, que está apoiando
não está apoiando o candidato que é da coligação dele, que seria o Geraldo Alckmin, está apoiando o Bolsonaro, né? Mas eu acho o seguinte, aqui, o que pode impactar é o seguinte, a vida do Fernando Haddad aqui, nesse final de semana passado, né? Que foi aqui, teve Montes Claros, teve em Ouro Preto, teve em Betim, etc. Eu tenho a impressão que, aliás, também, junto com ele estava a candidata ao Senado, Dilma Rousseff, que vem liderando as pesquisas aí para o Senado, né? Até aqui, pelo menos, vem liderando isso aí. Ele conseguiu juntar, estava difícil juntar todos eles aí, né? Mas, de repente, houve uma coincidência de agenda, talvez, e aí conseguiu juntar. Isso aí pode trazer pode transbordar para Minas Gerais. E com isso, até alavancar mais a campanha do Fernando Pimentel, que não é o nosso foco no momento, a questão estadual. Nós estamos discutindo aqui a questão nacional, que é grave, ela não se encerra no dia 7 de outubro. Pois é, essa era a última pergunta para justamente a gente encerrar o programa, que o nosso tempo está apertado. O que esperar do pós-eleições, seja lá o candidato que ganhar essa eleição? Eu vi hoje uma entrevista do Recupero, que foi ministro, foi embaixador nos Estados Unidos, foi embaixador na Itália, foi ministro da Fazenda do governador, do presidente Itamar Franco, né? E ele pessimista com relação ao resultado da eleição. E eu acho também que essa eleição não encerra a crise política que nós estamos vivendo, porque nós temos que diferenciar e, ao mesmo tempo, juntar as duas coisas. Uma crise econômica que veio lá dos Estados Unidos, 2007, 2008, e passou por aqui e pegou o mandato da Dilma, a segunda parte do mandato da Dilma, 2013, por aí, e fez muito estrago no governo da Dilma, né, com a crise política criada pelo PSDB, quando questionou o resultado eleitoral de 2014. Bom, isso aí, então, explodiu a coisa. A crise vem daí, a grande crise vem daí. E deixou o país como está. Mas o que me chama a atenção e me preocupa é o fato de não se encerrar em 2007, no dia 7 de outubro, como eu estava dizendo. Por quê? Veja bem, o que pode acontecer se o Bolsonaro ganhar a presidência da República? O que virá daí? Né? O candidato que, sem aqui fazer nenhuma crítica gratuita, que não tem o necessário preparo. Aliás, eu fiquei assustado vendo uma matéria esses dias, e quem é o staff do Bolsonaro? Tem 17 generais. São 17 generais no staff do Bolsonaro e um único civil que cuida de paleontologia, cuida desse tipo. Então, isso assusta, né? De outro lado, se vence Fernando Haddad, como é que o establishment, ou o sistema, vai reagir a isso? Então, qualquer das duas soluções, a mim, é preocupante. Porque se de um lado você tem um candidato com esse perfil, com esse histórico, de outro lado você tem aí essa rejeição. Porque nós estamos precisando nesse momento, e não ouvi ninguém falar sobre isso, é de pacificar o país. O país não pode continuar, depois de 7 de outubro, do jeito que está. E a promessa do Bolsonaro, principalmente, é de radicalizar cada vez mais. Lindenberg, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o jornalista e comentarista político de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg. Essa entrevista é parte da nossa cobertura das eleições de 2018. Falamos aí desse clima de tendência cada vez mais forte, de polarização da disputa presidencial, especialmente, tudo indica, entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, o substituto de Lula. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo Mundo Político.